Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar, né? Essa é a continuidade do manejo de crias, né? E a gente vai falar agora sobre a questão da temperatura corporal de crias recém-nascidas, né? O que às vezes é um dos motivos que causa uma alta mortalidade logo nos primeiros dias ou logo após, nas primeiras horas após o nascimento, né? A gente está usando como base aqui o cordeiro, mas é válido também para cabritos, tá? Esses animais, quando nascem, eles têm uma reserva de energia, nós chamamos de gordura marrom, tá? Essa gordura marrom é uma quantidade pequena de gordura, é uma reserva, mas ela é finita rapidamente, ela se desgasta não, ela é utilizada rapidamente pelo animal. E essa gordura marrom nada mais é do que uma gordura, uma célula de gordura que tem uma grande quantidade de mitocôndrias, tá? Ao contrário da célula adiposa normal, que tem muito mais um glóbulo repleto de triglicerídeos aqui dentro armazenado, né? Nesse caso aqui são glóbulos pequenos de gordura, mas com muita quantidade de mitocôndrias, que vai ser responsável por gerar calor, né? Essa gordura marrom, então é uma gordura que está presente no tecido, principalmente na região atrás do pescoço do animal, tá? E que vai permitir ali por algumas horas essa geração de calor, mantendo a temperatura corporal do animal, né? E esse animal precisa muito dessa reserva, porque quando ele nasce, ele é muito mais pele e osso do que qualquer outra coisa, né? O tecido adiposo, o tecido muscular ainda está ali, é um final de fase fetal para o início da vida do animal, né? E você tem aí uma grande superfície em relação ao peso do animal, facilmente por conta disso, dessa proporção, né? Esse animal perde calor muito facilmente, mas muito facilmente. E principalmente se eles estão molhados, por isso que tem que ter muita atenção se a mãe, ali logo depois do parto, vai ou não fazer toda aquela limpeza, o que ajuda também a retirar esse excesso de líquido ao entorno do animal e facilitar a secagem da pele desse animal, para que ele não perca aí calor mais facilmente, né? E não consiga controlar a temperatura corporal, né? O que acontece quando o animal ele não consegue controlar essa temperatura corporal? Chega num quadro que nós chamamos de hipotermia, né? Após o nascimento, ele deveria produzir calor na mesma quantidade e velocidade que perde. Mas para ele produzir esse calor é essencial que nas primeiras horas de vida ele venha ingerir o leite, o colostro especificamente, que além de transferir as imunoglobulinas, como nós vimos no episódio passado, também vai fornecer energia para que ele possa realmente fazer esse processo de produção de calor na mesma velocidade e quantidade que ele perde, né? Do contrário, o que acontece é uma queda rápida da temperatura corporal, baseado também nessa superfície de área corporal que ele tem em relação ao peso dele, tá? Facilmente esse animal ele chega a uma temperatura abaixo de 39, 39,5, que seria o valor próximo a uma média normal aí da temperatura desses animais. E abaixo do valor de 38,5, se mantiver esse 38,5 por muito tempo, a chance desse animal vir a morrer é muito grande, né? Claro, chegou a 38,5, ele ainda aguenta algumas horas, mas você tem que começar a observar e às vezes intervir para que esse animal não morra de hipotermia devido a alguma falha que exista, né? Até 24 horas, se esse animal morrer, normalmente, depois que caiu a temperatura, é em função do excesso de frio, né? Numa situação de temperatura muito baixa, principalmente temperatura muito baixa, né? E ele não conseguir voltar à temperatura normal, provavelmente ele vai morrer por causa do frio. Se esse animal morrer após 24 horas, geralmente não é por conta de uma hipotermia. Ele até pode ter, sim, a queda da temperatura corporal, mas normalmente quando ele morre acima de 24 horas é por conta da ingestão inadequada de alimento, de energia, né? E ele morreu aí
em função de um quadro de fome, de falta de nutriente. Tá? Então, é muito próximo essas condições de hipotermia e fome nessa fase de vida do animal, né? Por isso que essa cidadão aqui, ó, o tratador, na época da aparição, ele tem que estar o tempo todo ali atento, acompanhando cada passo, cada ação que os animais, que ocorrem com os animais, para que ele possa intervir se houver necessidade, né? As recomendações se você está lá num criatório, não tem termômetro e desconfiar que a cria nasceu, acabou de nascer e não está bem, você vai, não tem um termômetro, mas será que está bem? Será que está numa temperatura boa? Está tão frio hoje, né? Então deixa eu dar uma olhada, coloca o dedo no céu da boca do animal, se ela estiver relativamente fria, pode correr, né? Se estiver fria, corre que ele vai morrer, como diz, né? Isso aqui no popular mesmo dizendo. Abaixo de 37 graus, olha que nós falamos lá 38,5, mas abaixo de 37 você já tem que tomar atitudes aí, né? Com menos de 6 horas de vida, uma temperatura abaixo de 37, você não vai esperar mais tempo, você tem que correr e aquecer esse animal antes da alimentação, tá? É primordial, porque o quadro pior aí não é de fome, é de hipotermia, né? Se for acima de 6 horas, depois do nascimento, aí é interessante sim, já há um quadro aí que pode dar um indicativo de que ele esteja também com fome, é fornecer também a glicose intraperitoneal antes de aquecer, tá? Porque já passou muito tempo em termos de jejum e com um quadro de temperatura baixa, a chance dele morrer é muito grande. Há uma recomendação muito grande de não fornecer colostro antes de aquecer o animal. Por isso, fornecer essa glicose intraperitoneal. Por quê? Há relatos de que se você fornece via oral esse alimento, né, e depois coloca num aquecimento, você vai, de certa forma, cozinhar esse alimento que está no estômago, que vai dificultar muitas das vezes com que esse alimento seja adequadamente digerido e absorvido, os nutrientes sejam absorvidos. Então, não é adequado, se você está numa temperatura tão baixa assim, acima de 6 horas depois do nascimento, o ideal é fornecimento da glicose intraperitoneal, tá? E depois colocar para aquecimento. Não fornecer via oral e colocar no aquecimento nesse período aí logo após o nascimento, que você pode estar provocando aí simplesmente acelerando o processo de morte do animal, tá? O ideal então, se a mãe não limpou, limpa, tá? Seca, para que esse animal não fique todo molhado aí, o que dificulta bastante a manutenção da temperatura corporal, ele vai perder calor muito facilmente e rapidamente. Coloca num ambiente seco, tá? O ambiente de parição, se o local é de temperatura baixa, você tem que colocar ele num galpão onde seja protegido dessa temperatura externa, né? E se esse animal, a mãe não conseguiu limpar, precisa de aquecimento, é adequado sim você usar algum equipamento que venha aquecer esses animais, para que aí sim, a partir daí, ele com a manutenção da temperatura corporal garantida, comece a ingerir o alimento e se alimentar para que o próprio alimento seja suficiente para ele manter a temperatura sem necessidade depois do uso de equipamentos, ok? Tem outras formas de aquecer aí, tem gente que utiliza roupa, tá? Mas isso é uma coisa muito extrema, em pequenos criatórios e tal. Se você não tem um aquecedor, né? Aí você parte para tentar o que é melhor e mais saudável, que é o aquecimento natural, ou seja, sol. Aonde tem sol na minha instalação? Aonde eu posso colocar o animal num ambiente seco e que bata sol em boa parte do dia para que ele possa se aquecer, né? É numa condição dessa aqui que o animal está adequadamente instalado, tá? E consegue contornar o problema de temperatura baixa logo após o nascimento. Aqui é o setor nosso de ovinos, tá? São animais do nosso setor desse ano, que nasceram esse ano. Percebam que o nosso piso não é favorável à temperatura do ambiente, né? Nós temos areia, a areia ali, ela é limpa diariamente, ela favorece muito o controle de várias enfermidades, mas é um material que não mantém uma temperatura muito adequada, principalmente no inverno. E a nossa aparição normalmente ocorre no inverno, mas a gente coloca exatamente a baia de parição, onde a gente sabe que bate sol
principalmente no início da manhã, que na época do inverno é muito frio aqui em Lavras, vocês conhecem, para quem não conhece, o setor nosso fica num local mais baixo da universidade, e ali quando chega no inverno é muito gelado. Então a gente faz esse manejo de reservar esse galpão onde bate sol, para que os animais possam ter acesso a esses raios solares logo no início da manhã. E à noite, claro, se percebam que aqui nós temos aqui tudo cercado com madeira, a gente coloca algumas lonas, se for uma noite muito fria, tem previsão de muito frio, a gente preserva um pouquinho esse ambiente para que ele não esfrie rapidamente pelo tipo de piso que nós temos. O ideal seria um piso como maravalha, serragem de madeira, né? Algumas palhadas aí de culturas, como palhada de milho também serve, e esses outros materiais normalmente dão uma condição de temperatura mais confortável, tá? Piso ripado não, piso ripado normalmente é o contrário, na época do inverno em regiões que é muito frio, se tiver vento, então toda a temperatura vai passar por baixo aí dessas ripas e vai acabar fazendo com que esse ambiente seja mais gelado ainda, tá? Então a gente evita, principalmente para ovinos, tá, o piso ripado quando a região é muito fria, inclusive para caprinos também. Então essa é parte para utilização de camas, tá? Aqui vocês veem as cabras, né? No caso não estão em galpões, como é aqui os ovinos. Essas aqui são cabras do nosso setor também. E percebam que no período da manhã o que nós fazemos é soltar os animais para uma área, para um piquete que está logo do lado da instalação. E aí, percebam que na época do inverno, né? Tá bem ruinzinho aí o pasto. Quase que eles não têm muito alimento aqui para poder consumir. Os cabritos estão mais por conta do leite da mãe. Tá? As mães, elas recebem a comida nessa época do ano lá no coxo, tá? No galpão, tanto de manhã como de tarde, mas a gente solta assim mesmo porque esse ambiente de sol, tá? De andar, de circular, favorece bastante a esses animais, principalmente animais jovens, tá? No controle da temperatura corporal. Tá? Então o sol é o melhor aquecedor. Esse aquecedor, vamos voltar aqui atrás um pouquinho, né? Muitas das vezes, se você utiliza por muito tempo para um determinado animal, a gente costuma dizer que o animal ele fica preguiçoso de produzir calor, né? Não é o que o animal fica propositalmente, mas o organismo do animal ele não engrena aquele metabolismo de gerar calor suficiente para manutenção da temperatura corporal. Então não é adequado manter por muito tempo esse tipo de aquecimento. É em últimos casos mesmo para salvar essas crias tem alternativa, né? É possível salvar, mas nós não podemos deixar o animal por muito tempo. É fornecer mesmo o alimento para que a partir daí ele comece a produzir seu próprio calor, leva lá para o solzinho, deixa ele lá durante algumas horas, que aí o metabolismo vai se normalizando e a gente foge desse quadro de hipotermia, ok? Então, com relação à temperatura corporal é isso, daqui a pouco eu venho com um novo episódio. Nós vamos falar sobre aleitamento, ok? Obrigada, pessoal!